qual é a dimensão do amor de Deus? Você já refletiu sobre isso? Você já parou para pensar o quanto Deus ama você? O que essa reflexão produziu na sua vida? Que impacto você pensar sobre o amor de Deus causou na sua vida? E eu queria nessa manhã, juntamente com vocês, olhar para aquele relato bíblico da prova que Abraão passou e ver que ali existe um paralelo sobre a extensão de até onde Deus foi, até onde o amor do Pai foi para que pudéssemos ser salvos. Então é isso que a gente pretende nessa manhã, com essa reflexão bíblica, mapear a manifestação do amor de Deus por nós. E para isso eu vou convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos ler dos versos 1 até o verso 14. Eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, NAA. Gênesis 22, a partir do verso 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Graças a Deus pela sua palavra. Queridos, o texto começa dizendo que depois dessas coisas, que coisas? Depois de toda uma trajetória de Abraão, caminhando, esperando a realização de uma promessa que o Senhor lhe havia feito, que lhe multiplicaria a descendência como as estrelas do céu e faria o nome dele conhecido, e na descendência dele todas as nações da terra seriam abençoadas.
E depois de toda aquela espera, todos aqueles anos, aguardando a promessa do Senhor, finalmente, Isaque nasce, e Abraão vê então que a promessa está para se cumprir, mas chega então nesse momento que Deus coloca Abraão à prova. Eu fico pensando que também o nosso Deus, depois de tudo que Ele criou, depois de tudo que Ele fez para o louvor da sua glória, para que nós desfrutássemos na criação, um dia Ele coloca o homem lá no jardim, e o homem desobedece e cai. E aí vai começar toda uma trajetória, todo um projeto de Deus, de redenção. E é o que nós aprendemos aqui nesse paralelo entre o que Abraão vivenciou e o projeto de Deus envolvendo a minha e a sua vida. O versículo de número 2, veja as palavras e perceba a profundidade dessas palavras. É uma progressão que tem ali, mas ao mesmo tempo também Deus se identifica com aquilo que Ele está pedindo a Abraão, porque Ele vai dizer no verso 2, toma agora o seu filho. E Deus também um dia tomou o seu filho, e Ele diz, o seu único filho. E o Senhor um dia separou o seu unigênito, e Ele diz mais, aquele a quem você ama. E o Senhor vai tomar aquele de quem Ele declara, por ocasião do seu batismo, esse é o meu filho amado, o filho amado do Senhor. E o Senhor conclui para Abraão dizendo, Isaque, e dá um nome, para que ele não pensasse que podia ser Ismael. Ele diz, não, é Isaque, porque Isaque é o filho da promessa, é esse que você vai tomar. E o Senhor já tinha no plano da minha redenção e da sua redenção, o filho da promessa, o Messias prometido. Quando o Senhor fala, toma o seu único filho a quem você ama, ali no verso 2 do capítulo 22, aqui nós temos o verbo amar, o verbo hebraico, ahav. Curiosamente, queridos, é a primeira vez na Bíblia que a palavra amor aparece. É aqui. Pense nisso, porque eu gostaria que você conseguisse identificar a relação entre amor e sacrifício. A primeira vez que a palavra amor surge nas Escrituras, ela surge num contexto exatamente de uma morte sacrificial, envolvendo a relação entre um pai e um filho. No caso ali, entre Abraão e Isaque. Mas nós vamos ver também que a primeira vez que Jesus se refere ao amor do Pai por ele, está em João 10,17. É um contexto envolvendo a morte sacrificial. Ele vai dizer, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. É a primeira vez que Jesus fala do amor do Pai por ele. E a gente vê essa relação entre o amor e a morte sacrificial em outras passagens. Ainda o Senhor Jesus falando em João capítulo 15, verso 13. Olha o que ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Queridos, de certa forma, Jesus, ele está estabelecendo aqui um parâmetro de avaliação da dimensão do amor de alguém. Ele está dizendo, olha, o nível mais profundo, o nível maior, a maior expressão de amor que pode existir, é quando alguém está a ponto de morrer por outro. E ele está falando que é isso que ele está a ponto de fazer. E é isso que Abraão estava a ponto de fazer.
naquela montanha de Moriá. Romanos capítulo 5, verso 8. A Escritura nos confirma isso dizendo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. De que forma que Deus prova que Ele nos ama? Está dizendo ali, pelo fato de Cristo, o seu Filho amado, o seu único Filho, ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Quantos aqui são pai? Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer por alguém? Que pai teria essa coragem? Quando a gente diz assim, não, vou entregar o meu filho para o Senhor, para a obra, para servir a Deus, é uma coisa. Mas entregar o seu filho para morrer, para a morte. E aí ele vai dizer assim para Abraão, Abraão, toma o teu filho, teu único filho, aquele a quem você ama, Isaque, e vai para a região de Moriá. E Moriá, queridos, é uma região, é um termo que aparece 2 vezes na Bíblia. Vai aparecer aqui e vai aparecer mais tarde quando vai tratar da construção do templo. E eu queria que você gravasse o significado dessa expressão. Moriá significa escolhido por Deus. Grave aí essa lembrança. O Senhor está dizendo, vai para aquela montanha que tem o nome de escolhido por Deus. E aí nós vamos fazer um link aqui sobre essa localidade, sobre essa geografia. Moriá é o lugar onde acontece esse primeiro sacrifício, onde Isaque é oferecido. E nós vamos ver que muitos anos mais tarde, Deus está trazendo um juízo sobre Israel, que estava ali sobre o reinado de Davi, e um anjo está com a espada desembainhada e muitas pessoas estão morrendo em Jerusalém. E aí o profeta Gade vai dar uma orientação para Davi, para que ele erigisse um altar em um determinado terreno, e ali oferecesse sacrifícios para que a morte cessasse. E aí Davi ele vai até um lugar que pertencia a um homem chamado Ornã, um jebuseu. E ali naquele local ele diz, eu quero levantar um altar aqui e oferecer um sacrifício para que essa praga, essa mortandade cesse. E aquele homem diz, rei, pode tomar tudo isso aí, está aqui, o que você precisa para o sacrifício? Ele disse, de jeito nenhum. Eu não quero nada que não me custe sacrifício. E ele compra aquele terreno, ali ele edifica um altar, e ele oferece sacrifícios. E aí aquela mortandade cessa, o anjo coloca sua espada de volta na bainha, e aquele juízo cessa. E aquele lugar que Davi comprou, queridos, era na região de Moriá. Era o lugar onde Isaque tinha sido muitos anos antes oferecido. E aí nós vamos ver o filho de Davi, Salomão, quando ele vai dar início à construção do templo. Onde que ele constrói o templo? Exatamente naquele lugar onde Davi ofereceu os sacrifícios, ali em Moriá. Então nós vemos, teve um primeiro sacrifício, o de Isaque, teve um segundo sacrifício oferecido por Davi naquela localidade, e aí, uma vez que o templo é erigido, desde então, muitos sacrifícios, dia após dia, são oferecidos sobre aquele lugar. Incontáveis sacrifícios até a vinda do Cordeiro. A questão é que o primeiro lugar, esse lugar, o Moriá, o lugar do sacrifício, onde Isaque foi apresentado, onde Davi apresentou sacrifícios, e onde ano após ano os sacerdotes apresentavam sacrifícios. Aquele altar ali, ele era um altar de sacrifícios
limitados. Era um altar de sacrifícios que não podiam tornar perfeitos os ofertantes. Mas havia um outro altar que já havia sido apontado e preparado, na mesma região de Moriá. Um altar chamado Gólgota, ou Calvário. E ali um sacrifício perfeito foi oferecido. Um sacrifício que foi oferecido uma única vez e para sempre, conforme está no registro de Hebreus, capítulo 10, versos 11 e 12. A Escritura diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Isso aqui está se referindo ao lugar de Moriá, lá no templo, onde eram oferecidos os sacrifícios. Mas aqui o autor de Hebreus está dizendo, apesar dessa oferta dia após dia, esses sacrifícios são imperfeitos, eles não são capazes de remover os pecados. Ele segue dizendo, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Lá no Gólgota, lá no Calvário, aquele cordeiro que ali foi sacrificado, o filho, o único filho, o filho amado, o Messias prometido, ali ele foi oferecido de uma vez por todas e nos aperfeiçoa. Mas o versículo 6 lá de Gênesis 22, voltando ali para o nosso texto, vai dizer que Abraão, então, ele pega a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. E nós vemos esse paralelo na pessoa de Jesus, em João capítulo 19, verso 17. O autor do Evangelho vai dizer que Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, assim como Isaque levou a lenha nas costas, Jesus, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. E aí, queridos, é no versículo 7 que Isaque faz a pergunta a Abraão: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Pai, onde está o cordeiro? E eu queria usar essa pergunta de Isaque ao seu pai Abraão como tema da nossa mensagem dessa manhã. O tema da nossa mensagem é: onde está o cordeiro? É muito importante essa pergunta. Você vai entender a importância dessa pergunta ao longo dos séculos. Onde está o cordeiro? Bom, queridos, a figura do cordeiro, oferecido como sacrifício, ela vai surgir de uma forma mais assim, emblemática, muito clara no seu propósito, quando Abraão ali está oferecendo o seu filho Isaque. Então depois ele vai olhar e vai encontrar um animal que vai substituir Isaque, que vai morrer no lugar de Isaque. E aí depois, muitos anos, cerca de 500 anos depois, nós vamos encontrar na saída do povo do Egito, que estava como escravo, depois da nona praga, quando vem o 10º juízo de Deus sobre a terra do Egito, o Senhor traz uma instrução para Moisés, e ele vai dizer assim: olha, reúna as famílias de Israel e diga que cada família deve tomar um cordeiro, sacrificá-lo, tomar o seu sangue e passar nos umbrais e na trave das portas de suas casas, e vocês permaneçam dentro da casa, e ali será um sinal, ali estará uma marca, e quando o anjo que vai passar sobre a terra do Egito e ferir os primogênitos ver o sinal, ele pulará aquela casa, e ninguém que estiver ali dentro daquela casa onde tem a marca do sangue, ninguém morrerá.
Então você pode ouvir as pessoas perguntando, vai chegando o final do dia, é a hora de oferecer, de sacrificar o cordeiro para cumprir aquela instrução que o Senhor dá a Moisés, e as pessoas começam a perguntar: cadê o cordeiro? Onde que está o cordeiro? Cadê o cordeiro para nós passarmos o sangue nos umbrais? E a pergunta começa a ecoar. Eu acho que eu estou com um problema aqui, Marco. E a pergunta começa a ecoar ali: onde está o cordeiro? E aí nós vamos ver depois, quando o tabernáculo, o povo sai do Egito, Deus dá uma orientação para que fosse erigido o tabernáculo. Eles estão agora diante do Sinai, o Senhor dá as instruções para Moisés, e todo o modelo, e aquele tabernáculo seria erigido como uma tenda, uma habitação de Deus no meio do arraial de Israel, e ali naquele arraial de Israel, o que aconteceria? Começaria um ciclo contínuo de oferecimento de cordeiros no altar do sacrifício. Então imagina, cada vez que a pessoa pecava, cada vez que ia cumprir todos aqueles cerimoniais prescritos pela lei, e se chegava diante do sacerdote que estava em exercício, se ouvia a pergunta, o sacerdote: mas você trouxe o cordeiro para o sacrifício? Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Depois Israel, ele atravessa todo aquele período de 40 anos no deserto, até que finalmente ele entra na terra que o Senhor havia prometido, e ali cessou a utilidade daquele tabernáculo, que era uma construção móvel, e agora, na pessoa de Salomão, um templo erigido, e os sacrifícios continuam sendo oferecidos, e novamente as pessoas chegando diante do sacerdote em exercício. Continua a pergunta ressoando: onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E nós vamos ver, queridos, então, que essa pergunta ela vai ecoar por cerca de 2000 anos, até o aparecimento do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Abraão responde ao seu filho Isaque: Deus proverá para si o cordeiro, ele não estava se referindo ao cordeiro, ao carneiro preso pelos chifres no arbusto ali próximo daquele altar. Ele estava apontando para 2000 anos na frente, quando o cordeiro realmente, o cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, não aquele que não consegue remover pecados, não aquele que é limitado, mas aquele sacrifício que é perfeito, ele seria oferecido por nós. Aquele cordeiro que estava preso pelos chifres, queridos, no arbusto, ele não entrega a sua vida voluntariamente. Mas o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu a dou voluntariamente. Então é João Batista quem vai mostrar o cordeiro que Isaque está perguntando. Em João capítulo 1, verso 29, quando Jesus vai se aproximando do lugar do batismo, assim como Abraão ergueu os olhos e viu um animal preso pelos chifres, João Batista levanta os olhos e vê o Filho unigênito, o Filho amado, o Messias prometido, Jesus, se aproximando, e ele faz uma declaração: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gênesis 22, 9 vai dizer que então eles chegam ao lugar que Deus lhe havia indicado, e ali Abraão edifica um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho e o deitou em cima da lenha. E Abraão toma o cutelo e está pronto para perfurar, para sacrificar o seu único filho. Queridos, Deus também já havia indicado um lugar onde o Cordeiro de Deus seria sacrificado em nosso lugar. Isaías profetizou isso quando disse que ele foi contado entre os transgressores.
Jesus foi crucificado e levantado no madeiro entre criminosos. Isso não poderia acontecer dentro da cidade de Jerusalém. Mas os criminosos eram executados do lado de fora da cidade, naquela montanha da caveira. E assim como Isaac foi deitado sobre a lenha e preso, amarrado ali, o Senhor Jesus foi deitado sobre o madeiro e foi preso naquela cruz, perfurado por cravos em suas mãos e em seus pés. Então, quando Abraão chega ao lugar do sacrifício e quando ele levanta o cutelo para imolar Isaque, queridos, ali algo tremendo acontece. É como que céu e terra se unem. Há uma profunda identificação na atitude de Isaque para com seu filho, com a atitude de Deus para com seu único filho. E aquilo produz algo tremendo, porque no verso 12, o anjo do Senhor clama do céu e diz: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Diante daquela atitude de identificação, quando o coração de um homem disposto a obedecer, um homem disposto a ir às últimas consequências, um homem disposto a expressar a dimensão, a extensão do seu amor por Deus, ao ponto de oferecer o seu próprio filho, quando o homem toma essa atitude e ele está disposto a cumprir aquilo, o coração de Deus foi tremendamente impactado, e o Senhor diz: ele entendeu como que é o meu coração. Porque Deus não mediu esforços, ele foi até o ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Mas do céu o anjo brada. E muitos dos teólogos dizem que quando a palavra de Deus se refere ao anjo do Senhor, está se referindo a Jesus. É como se o próprio Jesus tivesse bradado do céu e dissesse: não faça isso, Abraão, porque não é esse o sacrifício, não é Isaque, o cordeiro, que será capaz de remover o pecado do mundo. Sou eu quem vou morrer no lugar dos homens. Eu sou o cordeiro. Não faça isso, não estenda a tua mão. Agora eu sei que você não me negou o seu filho, o seu único filho. Romanos 8,32, nós vamos ver essas palavras sendo repetidas, dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho. Não está falando de Abraão, está falando de Deus, o nosso Pai. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí, queridos, no versículo 13, Gênesis 22, 13, vai dizer que Abraão ergue os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Então Abraão pega aquele cordeiro e o oferece em holocausto em lugar de. Entenda essa expressão, em lugar de. Quando essa expressão é usada, está dizendo que aquele animal substituiu a Isaque. Essa palavra substituto, a palavra latim para substituto, é a palavra vicare, de onde vem a palavra do português vigário, que religiosos tomam para si como um título em uma hierarquia religiosa. Mas eu quero dizer para os irmãos que ninguém, nenhum de nós, de nenhuma religião, de nenhum sacerdote, ninguém pode tomar para si esse título, porque só houve um único na história que tomou o meu lugar e o seu lugar. O supremo vigário é o Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus diz que não há nenhum outro, só há um mediador entre Deus e os homens, só há um, não há outro, nunca houve.
Porque todos os demais eram imperfeitos, todos os demais eram pecadores, todos os demais não conseguiriam cumprir essa função de substituir. Jesus tomou o meu lugar, Jesus tomou o seu lugar. A morte, o destino de morte eterna estava reservado para mim e para você. Jesus naquela cruz, quem deveria estar naquela cruz éramos nós, eu e você. Jesus tomou o nosso lugar. O carneiro preso no arbusto foi o substituto para Isaac, mas o Cordeiro de Deus preso naquela cruz foi o substituto para a humanidade. E o versículo 14, Gênesis 22, 14, vai dizer que Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. E porque ele nomeou aquele lugar como O Senhor Proverá, um adágio nasceu, um provérbio se tornou conhecido e passou a ser pronunciado desde ali, desde aquele momento. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Deixa eu falar rapidamente aqui com vocês sobre a palavra provisão. A palavra provisão também do latim vem da junção de duas palavras, de um prefixo pro, que significa à frente, adiante. Nós temos o mesmo prefixo no português. E a palavra videre, que significa ver, olhar. Então, provisão significa olhar à frente, olhar adiante. Esse é o verdadeiro significado da palavra provisão. Mas essa palavra que diz ali, Jeová Jireh, no monte do Senhor se proverá, a palavra em hebraico ali é rahá, que significa ver. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Até nós vamos encontrar em outras traduções da Bíblia esse versículo dizendo assim: no monte do Senhor se verá. Algumas traduções têm: no monte do Senhor se proverá, se verá adiante. Outras traduções têm simplesmente: no monte do Senhor se verá, ou se enxergará. Qual é o significado disso? É porque isso aí vai responder a pergunta de Isaac. Se a gente fizer aqui uma composição dessas palavras e colocá-las em ordem, nós vamos encontrar de uma forma muito clara a resposta à pergunta de Isaac: Pai, onde está o cordeiro? Ele está perguntando: onde está, pai, o cordeiro? Então, a resposta: no monte. Lembra qual é o nome do monte? Moriá. Lembra o que significa Moriá? O escolhido do Senhor. Então é como se a resposta fosse assim: no monte, no lugar indicado, o escolhido do Senhor, Rahá, se verá, ou será visto, será manifesto. Ou seja, a provisão de Deus para os homens será enxergada, será vista, adiante, lá na frente, porque é uma provisão. A resposta pergunta: onde está o cordeiro, pai? Abraão libera uma palavra, talvez, muito provavelmente sem saber exatamente o que ele estava declarando e profetizando, mas a resposta do seu lábio está dizendo: lá na frente, no monte, no lugar que o Senhor indicar, no Gólgota, todo olho verá, se verá o Cordeiro de Deus como a provisão para a salvação eterna dos homens. Então aquela resposta de Abraão a seu filho se tornou um eco profético por 2000 anos. Desde do sacrifício, daquele momento que Isaac foi apresentado para ser sacrificado, até o dia que Jesus foi apresentado e foi sacrificado. 2000 anos, essa pergunta ecoou: onde está o cordeiro? Vocês podem imaginar, nos dias da Páscoa, nos dias de Jesus, nos dias do seu martírio, quando chegou aquela fatídica sexta-feira,
O momento em que o animal tinha cumprido todos os dias. Havia um animal, um cordeiro que era separado. O Pessar. O animal do sacrifício, o cordeiro do sacrifício. Que os judeus, ano após ano, naquela data, separavam. Então, quando chega no momento de ser oferecido o sacrifício, qual era a pergunta que ecoava nas ruas de Jerusalém? Onde está o Pessar? Onde está o cordeiro? A pergunta de Isaac continuava ecoando. E talvez eles estavam olhando para o templo, para o altar de Moriá, para o altar do templo, mas a resposta estava em um outro altar, não muito distante dali, fora dos muros da cidade. No Gólgota, o cordeiro estava sendo deitado sobre o madeiro, preso pelos cravos, levantado entre o céu e a terra, como animal que é sacrificado, ele é levantado e colocado sobre um altar. O Senhor Jesus é levantado. E aí é o próprio Jesus que vai, antes da sua morte, declarar essa resposta, que lá adiante será visto o Cordeiro de Deus. Ele diz, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei o olhar de todos. E eu, quando for levantado da terra, estarei cumprindo, estarei respondendo a pergunta de Isaac, 2000 anos antes feita. Meus queridos, os seus pecados e os meus pecados custaram um alto preço. O sacrifício do Filho, do único Filho, do Filho amado de Jesus, o Messias prometido. A salvação é de graça, mas custou muito caro. Para nós ela é de graça, mas para Deus custou muito caro. Custou a morte do seu filho, seu único filho, seu filho amado. Então entenda o nível da fé e do comprometimento, do compromisso de Abraão, quando ele está disposto a oferecer aquele garoto, aquele filho, seu único filho, seu filho amado, Isaac, o filho da promessa. Entenda a dimensão do amor. Aquilo ali era uma mostra profética do que o amor de Deus é por nós. Aquele que não poupou seu próprio filho. E eu queria mostrar para vocês um curta-metragem, um trecho de um filme, que nos remete a esse tema, essa relação entre o amor entre um pai e um filho. A questão do sacrifício envolvido para que pudesse acontecer a salvação. Então nós vamos assistir esse filme aí. Eu peço que você preste bastante atenção. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito
a visão da tua face é tudo que eu preciso, e eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e Ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Viver pra ti, morrer pra ti. E a gente
não tem como avaliar a dor de um coração que precisou sacrificar o único filho amado. A gente se alegra com tudo aquilo que Deus nos deu, a graça, a sua bondade, a igreja, os irmãos, a comunhão, mas é impossível a gente avaliar o coração do Pai. Doeu muito, irmãos. Não pense que o fato de ele ser Deus, ele não sente dor. Muito além do que você pode imaginar, doeu. Se para esse pai terreno aqui doeu, ele ter que sacrificar o filho para salvar os passageiros daquele trem, que eram pessoas que ele nem conhecia, que eram pessoas, como diz ali o filme, orgulhosos, outros usuários de drogas, sei lá, todo tipo de pessoas. E ele teve que tomar uma decisão. Um dia, o Senhor dos céus e da terra teve que tomar uma decisão. Não baixar uma alavanca, mas levantar uma cruz e sacrificar o filho para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Eu acho interessante a cena final do filme, que quando ele vê aquela moça que era aquela que estava derretendo uma pedra de crack ali, e ele a vê com uma criança nos braços. Eu entendo que a mensagem que o filme está dizendo é que, porque o filho amado foi sacrificado, pôde haver vida, vida pôde nascer. Foi isso que aconteceu comigo e com você. Então, a morte do filho propiciou a ponte para a salvação dos passageiros. O sacrifício do Filho de Deus se tornou a ponte para a salvação eterna dos homens, minha e sua. Sabe, amados, por 2000 anos, a pergunta, onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Ela foi respondida na forma da maior expressão de amor de que já existiu. O Pai entregou o seu Filho em sacrifício por nós. A partir de Jesus, 2000 anos atrás, veja, de Abraão por 2000 anos até Jesus, a pergunta era, onde está o Cordeiro? De Jesus, 2000 anos até agora, se passaram. Nós respondemos essa pergunta a cada vez que nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, quando o Senhor Jesus diz, façam isso em memória de mim, porque cada vez que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando o Cordeiro que foi morto. Nós estamos dizendo, o Cordeiro esteve lá no Gólgota, mas nós também estamos respondendo essa pergunta. O Cordeiro está à destra de Deus, sentado sobre um trono, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Porque na ceia nós dizemos isso, anunciamos a sua morte até que ele venha. Eu queria encerrar com Hebreus capítulo 2, verso 3. Quero já convidar você a se colocar de pé. E o autor aos Hebreus nos faz essa pergunta aí. Como escaparemos nós, se negligenciarmos, se não levarmos a sério tão grande salvação? O que resta para mim e para você, se nós não considerarmos, se nós não levarmos a sério o que significou o Pai entregar o seu Filho, a maior expressão de amor, para que eu e você pudéssemos ser salvos? Se nós desprezarmos isso, o que resta para nós? Como escaparemos? Feche os seus olhos por um momento.
Pense no preço que foi pago, queridos. Pense na dor do coração de um pai, louco de amor pelo filho, o único filho, o filho amado, entregar o seu filho. Sendo nós ainda pecadores, como diz Romanos, Deus prova o seu amor para conosco nisto, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode abrir os seus lábios, se você entender que deve fazer isso, e dizer muito obrigado, Senhor. Te adoramos, te agradecemos, Senhor. Senhor, não queremos jamais negligenciar tão grande salvação. Não queremos jamais minimizar o preço que foi pago para que pudéssemos ser salvos. Não queremos jamais, Senhor, deixar de dar a importância, o valor, deixar de pensar a todo momento, a cada dia, que o nosso destino eterno, que nós fomos livres, Pai, de uma condenação, de um sofrimento eterno que não haverá fim. Porque na cruz, o Cordeiro de Deus foi apresentado, foi visto. Aquele Cordeiro que lá atrás, 4.000 anos atrás, nas palavras de Abraão diz, o Senhor proverá para si o Cordeiro. Nós te adoramos, Senhor, porque o Cordeiro veio. O Cordeiro foi fiel e obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi deitado sobre a lenha, ele foi preso pelos cravos, e ele foi elevado entre o céu e a terra, e atraiu a atenção de todos a ele. Foi por mim, foi por cada um dos meus irmãos. O Senhor é digno de toda a nossa devoção, de toda a nossa entrega. Não existe sacrifício, não existe esforço, não existe nada nessa vida, Pai, que o Senhor não seja digno de nós entregarmos a Ti. Não existe nenhum esforço, nenhum sacrifício tão grande que o Senhor não seja digno diante daquilo que o Senhor fez por nós. Nos ajude, Espírito Santo, a viver de uma forma responsável, consciente do que significou a morte do Teu Filho amado por nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua palavra, Pai. E eu oro para que o Senhor traga revelação a cada coração da profundidade desse amor. Que amor é esse, Pai? Te louvamos e Te adoramos, Senhor. No nome precioso de Jesus. Amém.